Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Reciprocidade aqui para a gente bater um papo com vocês. Eu, Luciano Luiz e Márcia Maria para falar sobre temas dos mais diversos, sempre serviços positivos, sempre com uma pauta, com um olhar de atenção para a nossa sociedade. Tudo tranquilo, Márcia? Tudo ótimo, Que Luciano. E maravilha. você? Maravilha. Ficamos um tempo distante dos nossos programas, mas que a partir de agora, toda semana, sempre às terças, a gente Exatamente. está subindo esse programa para falar com os nossos internautas e dar dicas, serviços, bater papo, dar risada, trazer entrevistas, trazer coisa boa. Exato. Coisa boa, né, Luciano? E também colocar a você a par das coisas que São Caetano lança, que traz, que dá de benefícios, né, ao pessoal aqui de São Caetano, né? Não só São Caetano, é o Não, ABC, ABC né? O inteiro, ABC inteiro, exatamente. exato. Aliás, a gente já abre, né, o programa hoje. Eu queria fazer uma menção ao delegado, né, o Rui Ferraz Fontes, que acabou falecendo ontem, foi assassinado. Era morador aqui do ABC Paulista, de muitos serviços prestados para a Polícia Civil de São Paulo, e a gente lamenta demais, né, essa violência. Uma vida, né, de dedicação, Poxa, né? pai, né, uma pessoa, um chefe de família, e mais do que isso, né, mais uma vítima dessa sociedade. Ele estava na Praia Grande, agora já com uma nova função na Secretaria de Administração Pública da Prefeitura de Praia Grande, e acabou sendo executado. Mas eu acho que serve para a gente dizer o quanto o Brasil tem se tornado muito violento, né? A gente vê pela televisão, pela internet, as guerras, Ucrânia, Síria, Israel, Palestina, e aqui a gente não dá conta que a gente está vivendo uma guerra. Muita gente está morrendo, infelizmente, por conta dessa Eu violência, acho né? que a questão, você sabe, Luciano, que já as pesquisas afirmam que o Brasil é se não me engano, ele está em segundo lugar na parte aonde as pessoas, aonde a síndrome do pânico, ela Sim. está aí atingindo a todos, né? Justamente por quê? Por conta desse medo, dessa violência. É uma Infelizmente, consequência, né? né? É uma consequência. Infelizmente. A violência, que ela é real, Ela é real e as e, pessoas e, sabem que é real. e aí, por conta da violência, vem esse medo da É o violência. medo da violência, que Que aí você tem que andar com o carro trancado, quer dizer, carro trancado. Você tem que andar com os vidros fechado. fechado, querendo ou não querendo, você tem que estar usando o ar-condicionado porque você tem medo. Na verdade, é o medo que faz com que você ande com o carro com os vidros levantados. Você E acaba se muito privando, triste, às vezes, né? de sair para determinado lugar ou de voltar um pouco mais tarde, Infelizmente, de aproveitar infelizmente, alguma coisa. exato, Isso exato. é uma realidade. E é muito triste, né? A gente tem tido muita, não só vítimas da violência, há alguns dias, né, algumas semanas, a gente noticiou dois professores, né, da USCS também, que foram assassinados, né, por conta de tentativa, né, de latrocínio ali, o assalto e aí a consequente morte. Infelizmente é um momento muito difícil, e aí tem isso que você bem colocou, que as pessoas, mesmo aquelas que não são assaltadas e que não passam pela violência ali real, mas o medo faz com que a Não pessoa medo. fique E aí, absolutamente. Eu acho que é exato. tão sofrimento quanto quem realmente Exato, passa, né? porque aí você começa a desenvolver várias síndromes, né? E uma, gente, não é fácil. Só quem teve e quem tem que tá aí para dizer como é triste a síndrome do pânico, né? E ainda mais a gente falar isso no mês de setembro, né? Que a gente é tido como o setembro amarelo, a prevenção do suicídio, que acaba gerando, né? Muita Não, gente tem sim, sem medos e. dúvida. E tem tanto medo que termina atuando contra a própria vida. Por quê? A síndrome do pânico, ela decorre da depressão, Sim. né? Então você fica com medo, daqui a pouco a depressão ela te pega e daqui a pouco você não vê sentido para mais nada. E aí vai, é uma cadeia, Por isso né? que eu acho, Márcia, e às vezes independe da religião da pessoa, mas eu acho que a pessoa tem que buscar, através da fé,
um porto seguro para vencer isso. Lógico, né? Não desrespeitando a área médica, muito pelo contrário, a área da ciência, de estudar maneiras, né, de terapias, de remédios, inclusive pessoas que são obrigadas a tomar ali calmantes, mas eu acho que a fé é o principal remédio para que a gente possa conviver nesse mundo tão maluco, e ainda ter um pouquinho de paz diante de tudo isso, né? Não, eu como cristã, né, e como logoterapeuta também, eu tenho a falar para você que é extremamente importante. Isso já é provado também, né, pela ciência, científico, que toda pessoa que ela tem uma fé, ela acredita em algo, ela consegue lidar melhores com as situações, ela consegue lidar com as emoções dela. E a emoção, ela é extremamente importante, porque, gente, a emoção, nós somos feitos de emoções. Em que sentido? O nosso cérebro, quando você está estressado, ele te libera dopamina, ele te libera cortisol, ele te libera várias coisas. E essas químicas que o cérebro libera, ela vai ou para o teu coração, ela é distribuída ou mais para um órgão ou mais para o outro, principalmente para o fígado. Aí, quando eu recebo isso no fígado, aí ele vai me jogar onde? Pâncreas e rim. Por isso que você vê esse índice incrível, absurdo, de câncer relacionado ao quê? Às emoções. Então, se você está muito triste, se você está muito estressado, tudo tem a ver. Então, a fé aí no caso, Luciano, você saber que que existe um ser superior, que existe no caso, como eu sou cristã, como existe um Deus que te ama e que você pode chegar à noite e conversar com ele à noite ou durante o dia. Aliás, eu sempre falo, gente, nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando o tempo inteiro, porque nós falamos com Deus através da nossa mente, do nosso lobo frontal. Então, eu acho essencial. Né? Do meu ponto de vista, é essencial. A gente tem que buscar cada vez mais, porque a ansiedade desse mundo, e aí a gente abriu falando sobre a violência, né? O medo da violência efetiva, de assaltos, de tudo aquilo que acontece, mas a ansiedade ela é um leque muito mais amplo, ela se dá por conta do medo da relação humana, da relação de casais, ela se dá pela relação familiar, ela se dá pela relação de trabalho, que a pessoa tem medo, às vezes, de perder o trabalho, ou tem medo de se sentir ali prejudicada numa ação. Sim. Então, a gente está sempre convivendo, né? A sociedade, hoje, eu acho que é muito mais agressiva do que... E isso se dá... Eu não... Poxa, eu tenho 50 anos, eu não consegui conviver com isso, ou talvez eu não tinha essa dimensão na minha fase de infância e adolescência, desse mundo tão maluco. Eu não sei se... Eu imagino que era muito mais tranquilo. Não, assim, mais as tranquilo, pessoas eram mesmo mais porque, né? como não era... Hoje a gente tem a questão da internet, essa informação que nós temos, né? Muita informação, é verdade. Muita. Você liga a televisão, aí você fala assim, não, eu não vou ligar a televisão. Aí você vai para o... Olha só como é complicado. Você fala, não, eu não quero ligar a televisão porque eu não quero saber de violência. Aí você vai para onde? Você vai para o Face, o Instagram, o LinkedIn, e ali você fica se comparando com a vida dos outros, porque você vai olhar a vida de quem? Dos famosos. Aí você fala, mas por que eu não sou assim? Por que não é eu? Eu não sei o quê. E aí você perde horas. Gente, eu achei um absurdo. Tem pessoas que ficam, Luciano... saiu uma pesquisa recente, 9 horas no celular. É muita coisa. E o mais maluco é que a pessoa fica no celular, ou às vezes até na própria televisão, vendo, e de repente você para assim e pergunta assim, o que você viu? Porque é muita informação. Não viu nada, não é que você lê um livro. Nada. Não, Márcia, que livro bacana que eu li, esse livro fala disso e daquilo. Não.
Não acrescentou. São informações, são conteúdos inúteis, que não te trazem nada de valor, eles não acrescentam. Então, por exemplo, que valor tem eu saber da vida, vamos falar de uma artista internacional aí que está em alta, da Beyoncé, da Madonna, da Lady Gaga. O que acrescenta para a minha vida, para o meu intelecto? Nada. Você concorda comigo que nada? E ali eu perco horas e horas e horas. Gente, o tempo, ele não volta. Não é verdade? Agora, Cazuza, né? O tempo voltando, não para. não para. E voltando ao que você falou, na minha infância, eu brincava na rua. Mas o que acontece hoje? Hoje o mundo está muito violento. Hoje as crianças, os pais têm medo de deixar as crianças na rua, com toda razão, com toda razão. Aí as crianças, elas brincam um pouquinho quando brincam, né? Mas vai para onde procurar entretenimento aonde? Celular. Né? E aí, o que acontece com o celular? É tão dinâmico ali que mexe com a minha hipófise aqui, com a hipófise da criança, e aí a criança ela se torna muito entediada com algo que deveria ser normal. Brincar, por exemplo, para ela é muito entediante. Aí ela prefere o que? O celular, porque o celular é coisa muito rápida, assim. Né? Eu lembro quando meu filho e a gente ia para o interior e ele adorava aquela coisa de correr na rua, subir na árvore, porque era coisa que ele realmente não podia fazer aqui. Né? E era um negócio que, pô, era sensacional. E eu comentando com ele, poxa, quantos óculos eu quebrei, pequenininho, que eu subia na árvore, caía da goiabeira, lá escorregava, aí caía, e o óculos quebrava, porque eu sempre usei óculos. Aí ele falou assim, mas você subia na goiabeira? Eu falei, todos os dias. Como você fala isso para uma criança hoje dessa realidade é muito cruel. É muito diferente. Né? E aí a gente acaba pagando por isso, né? Dessa ansiedade, desse mundo cada vez mais... E aí você vê essa questão assim que tá cruel mesmo, Luciano. A violência, não adianta a gente querer camuflar, não adianta, gente, ela tá aí. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que investir cada vez mais na sua fé, no seu intelecto, na sua cabeça, porque, lógico, os exames, enfim, de todos os órgãos, né? Aquilo do corpo você tem que fazer. O que a gente está falando aqui não é cabeça. Não é você, eu não vou mais no médico, não. Faça a sua rotina normal, né? Tenha a sua rotina normal de ir ao médico e tal, mas cuide do espiritual, né? Cuide do espiritual, porque você cuidando do teu espiritual, automaticamente a tua cabeça vai dar uma desacelerada, porque é muito importante. Você sabe, Luciano, eu passei por alguns problemas muito sérios e hoje eu digo com propriedade, como é difícil você desacelerar. Como é difícil. Não é simples, por exemplo, você chegar para uma pessoa que está ali no trabalho, no dia a dia, e ele vai... E aí, a hora que ele para, se ele não tiver consciência que de fato ele precisa parar, ele adoece, porque ele não consegue sair daquele ritmo. E ele não se dá conta que aquele ritmo acelerado pode levá-lo até um infarto. Não, e não tem justificativa, né? Porque você faz, aí você pergunta por quê? Pra quê? Pra quê? Aí você fala, não, é pra minha família, é pra dar... Não, gente, a família, ela quer a tua presença. Mesmo porque... tem pessoas que falam assim, não, eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho casa na praia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, aí você tem que trabalhar muito para poder, porque tudo é despesa, para poder pagar essas despesas. E a pessoa não se dá conta de que se ela morrer, vai ficar para quem? Tudo que ela e até em vida, né? Porque as grandes tragédias familiares, elas não estão nem vinculadas normalmente à classe social. A gente vê muitos problemas acontecendo com gente que tem um poder aquisitivo muito maior do que outras pessoas. Sim, exatamente. Então, assim, esse desequilíbrio familiar, desequilíbrio dentro das casas se dá até por conta dessa falta de convivência humana, de relação humana, de saber que você precisa produzir, precisa arcar com os seus compromissos, evidente, mas você precisa viver.
Precisa viver. E o viver, gente, o viver é você estar com a tua família, é assistir uma televisão juntos, não Sabe o que eu é? adoro? Eu adoro ver aquelas séries de... Aquelas coisas de reforma de casa, que tem nos Estados Unidos, que é um programa tão, assim, bobinho e tal, mas eu acho tão engraçado, assim, Não, e me traz, entretém. e assim, e tem conteúdo, porque de Sim, repente você fala, pô, como que eu prego uma prateleira? Tá ali, ele acabou de te sim, ensinar e ali nada, é incrível como que tentam hoje, na atualidade, eles tentam desconstruir a família, falando que a família não tem peso nenhum, que sim, sim. família só serve para dar problema. Não, gente. Se você veio de uma família disfuncional e hoje você tem a tua família, comece a fazer com que ela seja uma família funcional. Que é o quê? Meu, vão comer uma pizza juntos, vão cozinhar. Luciano, a pessoa não tem noção de quão é importante você cozinhar em família. Olha, a esposa junto com o marido, junto com o filho, todos ali na cozinha preparando. Por quê? Porque assuntos dos mais diversos surgem. A gente tem E isso é em casa de domingo. isso. Domingo é uma diversão, assim. Não é uma Nossa, diversão? é muito bom Né? fazer isso. E vamos limpar a casa, vamos limpar juntos, né? Conversando, E brincando. conversando, conversa daqui, conversa, brinca ali, e aí você vê que o quão é gostoso você ter uma família. Sim. Então, se a tua família é disfuncional, faça com que ela seja funcional, É, né? E que não requer dinheiro, né? não, Não e requer esse é o ponto. dinheiro, É, às vezes não um requer. bate-papo. É um bate-papo, é um fazer nada juntos, todo mundo lá de perna pro ar, Eu fazendo tenho, nada eu tenho juntos. grandes lembranças da minha infância com a minha mãe, a gente jogando dominó, eu e minha mãe, assim, super se divertindo e rindo e brincando. Então, E e é é a uma infância que eu memória. guardo até hoje, memória super E positiva. se for perguntar qual o presente que te chamou a atenção, você nem, Nem lembro mais, é né? isso mesmo. Mas a memória daqueles momentos juntos é o que fica, é o que vai fazer a personalidade da criança, é o que vai fazer com que a criança seja mais forte, amada. Porque é nesses gestos aí, De né? tá junto, né? Tá Estar junto. juntos. Deixa eu dar uma dica boa. Eu marquei algumas coisinhas aqui. Vamos lá. A gente, esse mês, enfim, tem muitas promoções, ações, né? Campanhas, principalmente aqui na região do ABC. Você falava sobre... aliás, eu quero entrar nesse tema um pouquinho com você. A gente vai entrar depois com um pouco mais de conteúdo técnico para vocês. Mas como a Márcia recentemente passou aí por um probleminha por conta de o estacionamento. Ai, nem fala, gente. Eu Não, vou mas falar, vou não, falar. tem que falar, tem que falar. Mas porque isso você passou e eu acho que muita gente Sim, ou já passou ou pode passar. sim. Então, da gente buscar primeiro, por exemplo, você vai estacionar. Então, aquela coisa assim, dos 10 minutinhos, Não não existe. existe Não 10 existe minutinhos. mais. Porque, Antes existia a tolerância, hoje não tem mais. aliás, no ABC, a gente já tem uma coisa que é positiva, que é o fato do estacionamento ainda você ter 24 horas ali para pagar um valor e Sim. não necessariamente se transformar numa multa. Sim, com pontos, aqui tal. em São Caetano eu sei que Você tem. tem isso, você tem isso ainda. Você recebeu a multa, você vai na Espírito Santo, que é o local onde fica o atende fácil, não, Na Rua aonde Espírito Santo, que a gente está fica... falando de fé, aí você fala assim, Ah, tá, se você tomar uma multa, gente. você vai para o Espírito Santo, aí a pessoa fala, poxa vida. É verdade, ó, vamos me corrigir. Aqui em São Caetano, fica ali na Rua Espírito Santo, é o responsável por essa regularização em até 24 horas. Sim. Então, você tomou a multa, você vai pagar R$ 20. Qualquer multa? Não, a multa de estacionamento, tá. estacionamento, tá? Tá falando de Zona Azul. Tá. Então, você saiu, foi ali, virou as costas, Esqueceu de vem colocar vem o rapaz e te multa. Você recebe ali o papelzinho ali da multa, lá tem o endereço. E aí você vai até o local, paga R$ 20. Sabe por quê, gente? Vá. Porque a multa, ela é R$ 180 ou é 184, uma coisa assim. E aí tem a coisa do Insufilme, né? Até no seu caso você falou que Exato. você tinha colocado o papel, aí o pessoal não viu.
Mas é bom também a gente estar, lógico que há o bom senso, às vezes, né? Da pessoa também se esforçar um pouco mais ali que está olhando, porque hoje também eles querem muito através só do É do aplicativo, ele só olha a aplicativo. placa, nem olha lá na frente. Exato. Mas aí, por conta daquele primeiro tema que a gente falou sobre a violência, então as pessoas estão cada vez meio que se escondendo mais. O Insufilme, às vezes, acaba sendo cada vez mais escuro, e isso também chega a ser um Gente, porque dificultador. comigo foi um problema, eu vi como problema, porque eu tava com isso, o Insufilme tava com o carro da minha filha, ele é escuro, e tinha o papel ali do Zona Azul. E o rapaz não levou em conta e me multou. E aí eu fui até o local e não fui atendida. Quer dizer, fui atendida pela moça, ela disse que não tinha o que fazer, só que tinham duas pessoas em condições semelhantes. Uma é porque tinha preenchido Zona Azul com a caneta verde, olha o absurdo, e aí a multaram. E o Que não outro, pode. exato, não deveria, porque lá não, lá menciona, tem alguma coisa mencionando, eu não sei se tem alguma coisa mencionando no Eu nunca não papel, percebi. mas Eu enfim, sei que, ela, assim, por exemplo, para concursos públicos, essas coisas, provas, vestibular, você só pode caneta preta ou azul. Agora, de Zona Azul, realmente eu nunca soube. eu não sei se tem, mas a moça disse, estava indignada ali, e com toda razão. Ela disse que não tinha escrito, não estava nada escrito ali, enfim, por conta de estar escrito com a Caneta verde. caneta verde. E o outro rapaz, numa situação parecida com a minha, o rapaz não viu o bilhete do Zona Azul, que estava ali no painel, e ele foi multado. Então, assim, coincidentemente, estávamos nós três com uma situação meio parecida. A atendente ali falando, olha, o que vocês têm que fazer é procurem o direito de vocês, recorram quando a multa chegar. E nós ficamos tão indignadas, Luciano, porque nós queríamos falar com a supervisora, né? E ela não veio nos atender. E aí o que nós fizemos? Chamamos a polícia, fizemos um boletim de ocorrência, né? Aí a supervisora apareceu. E ela estava lá Ela dentro. estava ocupada. Então você vê, gente, o descaso conosco, né? Então não é por conta dos R$ 20 que tínhamos que pagar, mas pelo descaso. Isso é uma coisa que eu acho que quem trabalha ou na gestão pública ou qualquer serviço que é diretamente ligado à população, a pessoa tem que entender que, independente do dia dela, do humor, ela precisa atender bem todo mundo, né? Exato, levando E em não é porque conta. é o amigo do amigo é que conhece, não, tem que Exato. atender todo mundo, né? E assim, a supervisora, ela tinha condições de estar cancelando a multa uma vez que ela viu que foi inadequada, né? Que houve erro da parte de quem aplicou a multa. Porém, a resposta que tivemos foi: procurem seus direitos, recorram. Então, assim, um descaso muito grande. E aí, gente, o Luciano vai levantar para nós, para a próxima semana, a quem nós podemos recorrer de fato quando a gente se sentir injustiçado, não é Sim. isso, Luciano? Acho que é legal dar essa resposta, porque tem muita gente que passa por esse Por problema esses que você passou e tem aborrecimentos, gente que vai passar. estressante, né? Então, assim, ter uma ideia do que para onde você deve ir, ou o que você deve Exato, fazer, os seus direitos e também os seus deveres. Porque às vezes as exatamente. pessoas, não, mas aconteceu isso, e aí, às vezes, a história. Então, assim, por exemplo, esse caso da caneta verde. A pessoa precisa saber que, de repente, ela não pode usar caneta verde. Mas tem que estar escrito, tem que Mas tem que estar estar escrito em algum lugar em isso, algum né? lugar, né? Então, a gente buscar, sabe, um pouco mais de conteúdo para a semana que vem, para a gente deixar até. Exatamente. E, de repente, buscar até a palavra de alguém, conversar com alguém e trazer aqui para as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo do programa, de levar conteúdo e levar soluções para as pessoas diante dos Exatamente. serviços, né? Exato, exato. Eu estava falando de serviços, esse mês São Caetano está fazendo uma campanha muito bacana, que é para a terceira idade, voltada principalmente para a terceira idade, doação de fraldas geriátricas e de sabonete líquido
que serão distribuídos aí em algumas associações, algumas Que instituições e ONGs. interessante. Então, Aham. todos que queiram colaborar, procure um dos 7 CISs que tem na cidade ou na própria Câmara Municipal de São Paulo, de São Caetano, Aham. para doação de sabonete líquido. E, lógico, já existe um trabalho muito bacana que é desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, que é de alimentos, os eventos, inclusive os eventos do Chico Mendes, sempre. Aliás, esse final de semana a gente também tem um evento muito legal para quem gosta da cultura nipônica, né, japonesa. A gente vai ter um festival nipo lá no Parque Chico Mendes, sexta, sábado e domingo, com culinária, né? A comida japonesa que é Interessante, hein? gostosíssima. Aham. E aí vai ter apresentação musical, vai ter aqui cosplay, muito da cultura mangá, apresentação artística. Vai ser um final de semana muito legal, exaltando a cultura japonesa. Aham. E sempre os eventos lá no Chico Mendes, a entrada é 1 quilo de alimento. Os eventos musicais, a própria Festa Italiana teve, o pessoal Certo. sempre foi muito bem Aham. arrecadado. Esse evento específico da campanha da fralda e do sabonete líquido, que você vai no CISI, e esse evento da cultura japonesa, a entrada vai ser a doação ou de um gibi ou de um livro, que Que também vai ser interessante. disponibilizado para a população, através da biblioteca municipal, Aham. através das escolas, né? Então, é legal que a prefeitura tem investido assim, em alguns eventos culturais, sociais, e sempre com esse cunho de tentar ajudar. Lógico que não há Aham. obrigatoriedade, né? Assim, se você não der, você não entra. Mas, É uma campanha, né? E como todo teve o mundo gosta de aniversário da ajudar. cidade e tal, Aham. assim, e é legal, porque, poxa, sei lá, se você pode levar 1 quilo de arroz, de feijão, de Sim, fubá, de sim. açúcar e E tal, outras vezes tá lá e você fala, meu, eu vou perder esse quilo de sim, alimento, você você leva e leva com e... certeza vai servir para alguém, A gente né? tem tido assim uma resposta muito boa. Eu fiz uma matéria um tempo atrás sobre a distribuição de cestas básicas e havia, né, um número muito alto de cestas básicas sendo distribuídas em São Caetano. Houve um recadastramento, porque É, infelizmente, às vezes, né, tem muita gente que não precisa sim. e pega. Aham. E quando você está fazendo isso, você saiba que você está tirando de alguém. Ô, Luciane, sabe o que me surgiu aqui? Eu acho que seria muito interessante até, por exemplo, se você que está aí sabe de alguém que não precisa receber cesta básica, mas e se alguém recebe para dar para um outro, o que não é justo, né? Então, meu, tira uma fotinha, pega ali e Isso já nos mande, porque a gente encaminha para um encaminha isso. local. Porque isso não é certo. O Atende Fácil já recolhe algumas denúncias, né? Lógico que as pessoas acabam ficando, às vezes, um pouco, né, com certo temor, mas é importante que, na verdade, o ideal é que a pessoa tivesse a E consciência, mesmo né? porque vai ser anônimo também, ninguém vai Sim, divulgar o lógico, nome. Olha, lógico. recebemos. Não, simplesmente vamos pegar ali e levar para que a assistente social, né, ela vá no local e veja se de fato a pessoa precisa, porque é aquilo que você falou, alguém está deixando de receber, Sim. né? Alguém que precisa de fato está deixando de Eu receber. lembro quando a gente fez um jogo comemorativo no Anacleto Campanella e foi arrecadado, poxa, acho que 4.000 quilos de alimentos, né, 4 toneladas, e foi muito legal. E nós fomos doar no Fundo Social. E é um espaço muito legal, com uma estrutura, com organização. Eles fazem toda a triagem para ver também a validade, né? Para não estar dando nada vencido, assim. Trabalho muito legal. E tantas famílias aí que são atingidas. São Caetano, tal, o pessoal disse que não precisa. Não, tem muita gente que precisa. Não, gente, imagina. Que isso, falar que São Caetano não precisa. A gente tem as pessoas carentes aqui, que não são poucas, infelizmente, né, Luciano? Sim, mas tem muita gente. Então fica essa dica aí, então, pessoal. Exatamente. Você gosta de comida japonesa, da cultura japonesa? Não é muito chegada? Sinceramente, eu não sou chegada, não. Eu mas gosto, eu sou fã. Né, mas é bom aí para quem gosta. Eu sou fã, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá para poder dar uma olhada e também, né, botar um pouquinho, comer uma um comidinha japonesa. Assim. Aí você pergunta assim, tá bom, você gosta da japonesa? E da italiana também? Também gosto. E da portuguesa? Também gosto muito.
Mas fica esse convite aí. Aham. Além de ser um evento bem bacana, acho que para Sim. criança vai ter muita coisa daqueles dos cosplay, né? Que é o pessoal que se veste igual os personagens de mangá do Japão, os heróis, aqueles super-heróis. Então acaba sendo uma festa muito Ah, e divertida, outra é bem uma colorida. festa de família, né? Sim, Ai, muito, gente, é muito, muito, bom muito, demais que muito. nós acabamos de É. falar da importância da Acho família, que né? leve sua família, se reúna no Exato. sexta, período da tarde, a partir do período da tarde, sábado e domingo o dia inteiro no Parque Chico Ótimo. Mendes, vai ser muito bacana e a gente também de repente traz uma fotinho semana que vem aqui para mostrar pro pessoal, a gente bota aqui no telão da Exato. festa, né? Tá Vai ser certo. bacana. Ó, tem uma coisa legal, Marcia, É. que é já de Santo André, que o Hum. pessoal tá fazendo a troca, né, de reciclável. Então é o seguinte, vai ser uma iniciativa do Fundo Social de Santo André, e aí você pode trocar o reciclável por alimento. Que Então, produtos, interessante. né, você vai guardando e aí você troca por alimentos. E garrafa PET você troca por ração para o cachorrinho, para o pet. Nossa, muito bom, hein? Então, é uma iniciativa muito legal. Muito. A pessoa procura o Instagram do Semasa de Santo André, e aí tem todos os endereços ali para Aham. troca, para retirar nesse mês de setembro também. É uma iniciativa que São Caetano tem, o Ecotroca, que é muito legal porque ele é itinerante. Então, São Caetano faz, agora recentemente foi no bairro Centro, acho que na semana passada, É. e aí vai fazendo bairro a bairro, meio que se cria ali um cenário e fica ali 2 dias e as pessoas vão lá e trocam nesse mesmo formato também. Aham. Reciclável, você troca. E tem um outro fator também que tem aqui em São Caetano que é bem legal, que é o óleo usado. Ao óleo, né? 1 litro de Aham. óleo usado você troca por 1 quilo de alimento. E você vê que é interessante, a partir do momento que você cria esse hábito e fazer essa troca, você também está educando o teu filho, né? Além de você pensar, né, né, Não, no na sistema natureza, ecológico e tudo, tal, tudo, você tudo. está praticando algo de educação, né? Isso é muito legal. Então, são iniciativas. O ABC tem feito algumas coisas bem significativas quanto a isso, Aham. de apoiar. Poxa, a gente fala muito do ABC como um polo de industrialização, mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, São Bernardo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, principalmente, estão ali né, Mata Atlântica total. Aqui Exato. a Aham. gente tá numa região muito importante do nosso ecossistema, de água, de mata. Então a gente tem que pensar, lógico que há uma verticalização, né, um desenvolvimento muito grande de cidades aí do ABC com tanto cimento, mas a gente tem que olhar até para que essas pessoas possam continuar sobrevivendo. A gente Sim, sem precisa, dúvida. né, Exato. dessa brisa que sobe da serra, esse Sem friozinho que a gente dúvida, tem, sem e precisa dúvida. respeitar isso aí e E uma a forma, educação começa vindo de casa, sem né? dúvida. Muito Então, é importante. legal e ainda você pode economizar, né, pô? O que você vai fazer com o óleo? Você vai jogar na pia para estragar, Não, então exato, você, porque vai entupir o encanamento, vai te dar você uma vai ter baita de uma dor de problema. cabeça. E aí você vai lá, vai ter 1 quilo de arroz, Aham. 1 quilo de feijão, é um a menos que você compra. Então, o que Exatamente. você vai fazer com a garrafa de refrigerante, né? Ou a garrafa de suco, o leite, Não, a aí você caixa de tem, leite, realmente você tem tem mesmo muita aí coisa. a importância de você ensinar a criança e até você mesmo criar esse hábito de reciclar, No Brasil a gente né? tem muito pouco disso, né, Márcia? É A impressionante. latinha é praticamente A 100%, latinha, a né? latinha. Porque tem um poder aquisitivo grande. Mas Mas por conta do aquisitivo comércio, não, né? tem um poder agregado Sim. grande, né? Mas eu acho que é por conta do comércio, porque as pessoas, eu vejo que é uma indisciplina muito grande. Na Europa, por exemplo, quase todos os apartamentos, os prédios, tudo tem já essa coisa da separação do Aham. reciclável já há muitos anos. E Então, aqui a gente ainda está a questão a gente engatinhando. vai o quê? A gente vai na questão da educação. Sim, Por isso que você tem um incentivo aonde a criança, o pai já, filho, isso aqui é para reciclagem, e aí você vai poder trocar. Então a criança
das duas formas, ela já começa a se educar na questão financeira, Sim. que é a questão da troca, e na questão da educação mesmo, isso aqui vai prejudicar o meio ambiente, Eu né? tinha uma coisa, eu lembro, eu falei de infância, hoje eu lembrei mais uma. Quando a gente trocava garrafa por pirulito. Ah, eu ia pensar, Passava a Kombi. eu pensava que ele ia falar dos pintinhos, porque a gente trocava alumínio, alumínio o por pintinho não, e eu vou te pintinho. explicar por quê, porque eu morro de medo. Você põe um leão na minha frente, mas não põe um pintinho. Sério? Mas quando eu Galinha, era eu tenho criança. pânico. Então eu sempre fugia dessas coisas. Mas eu trocava aquele pirulito grande do Chaves, Aham. trocava por garrafa. Ah, Aí, tá. a época que ainda tinha muita garrafa. É sim, de vidro, de né? Hoje vidro, já né? quase não tem, né? Então eu lembro disso, que trocava Aí você me fez lembrar que na minha de época, né? Sou um pintinho, pouquinho tinha. mais, né, que o Luciano. Não, mas eu lembro disso. Os pintinhos. A gente ficava toda ouriçada ali. Sério. E pegava a panela de pressão da mãe, ia lá, trocava o pintinho, depois, ó, ganha a surra. Eu não sei porquê, mas olha, eu ai. nunca tive contato com nenhum bichinho, mas eu tenho um pânico. Isso aí é uma coisa até para Você estudar. precisava tratar psicologicamente. Tem algum É que fundo... como eu não tenho muito contato, mas assim, eu tenho um problema com bicho de pena. Então, Tá. assim, pombo, beija-flor que vem na minha janela, eu já fico... Tem alguma questão Eu acho que psicológica em outra aí. vida eu fui uma minhoca. Estava eu lá na minha casa, eu vi E um foi toque, comido toque, toque. por um pintinho. Quando abri a casinha, veio um bico ali. Ai, E eu... É doideira, assim. Não, é alguma coisa que e teria eu que não estar gosto. vendo. Então, por isso, eu sempre me afastei de trocar por pintinho. Mas eu lembro disso, que trocava também. Mas eu sempre preferia o pirulito. Aí, tá? dependendo do que fosse, você ganhava um pintinho colorido. Tinha, é verdade. Ó, deixa eu falar mais uma boa, que a gente já tá falando de bichinho, não vai ter pintinho, tá? Mas dia 28 de setembro, no Parque Central de Santo André, das 10 às 3 da tarde, vai ter uma feira de adoção de cães e gatos. Olha aí, Que fica é a muito dica, hein? legal para as pessoas irem lá no Parque Central. É só levar RG, CPF e comprovante de residência e, lógico, muito carinho, né? Para Sim. pegar o animalzinho. Todos os animaizinhos já vão estar vacinados, tudo Certo. certinho e tal. E, enfim, acho que é muito legal também a gente pensar nisso, né? Adoção. A gente teve também recentemente aqui em São Caetano, no Bosque do Povo, uma ação de adoção que foi muito legal também. Os bichinhos foram todos encaminhados. E agora também em Santo André, no Parque Central. Acho que é muito legal. No ABC, principalmente, a gente se depara com poucos animais na rua. Mas, infelizmente, é uma realidade ainda muito recorrente. Zona Leste de São Paulo tem muito animal que a gente encontra. Sim. Então, acho que é legal as pessoas terem essa consciência, porque é lindo ter um bichinho, mas aí, de repente, o bichinho começa a crescer, a pessoa vai lá, põe ela dentro do carro, à noite gente, joga na é rua. desumano, eu acho que é desumano. Então, acho que fica aí essa dica, quem queira dar uma oportunidade pro bichinho, pode ficar tranquilo, os bichinhos vão chegar todos limpinhos, vacinadinhos, sem nenhuma doença. Mas é lógico que são uns bichinhos maiores, tem gente que gosta, que todo mundo quer um pequenininho que não cresce. Filhote, né? Eu te falei até que outro dia me falaram que se der ração de peixe, o bicho é verdade. Ai, gente, cada um com as suas. Eu não sei se é né? verdade, se vocês souberem alguma coisa, algum histórico aí, que se der ração de peixe, porque peixe é pequeno, né? Mas enfim. Falaram pra ele que deram ração de peixe pro cachorro, cachorro da marca cresceu? White. Como que é? Yorkshire. É o Yorkshire? Yorkshire. Aí o Yorkshire, aí o cachorro cresceu. O bicho tava quase porque comia ração de peixe. É verdade. Mas tudo bem. Então tá. Não sei, por favor, veterinário, me ajuda aí, mas é o que me contaram. Mas enfim, fica essa coisa bacana E é legal também que a gente falar nesse caso, você encontrar algum bichinho na rua também, procure a zoonose, né, da sua cidade. Sim. Todas as cidades têm uma zoonose. A zoonose aqui de São Caetano fica bem ali na entrada da cidade, no final da Presidente Wilson. Enfim, a gente pode até também em outro momento dar os endereços das cidades do ABC, Exato. aqui da região do Ipiranga, do Elba, aqui da próxima, né, na divisa do ABC com São Paulo, para as pessoas que encontrar, porque também
né, a pessoa não pode ficar com um animal. O que ela vai fazer? Aí a pessoa fala, não vou nem pegar, mas se a pessoa souber onde tem um local, ela Exato, pode para encaminhar, né? encaminhar, né? E também para vocês, no próximo programa, a gente vai trazer para vocês o endereço certinho, pelo menos aqui de do ABC, né, Luciano? Uhum. E também falar algumas informações da zoonose, as datas que você pode estar levando o seu bichinho para serem vacinados sem despesa nenhuma e para ser castrado também, né, A gente tem uma Luciano? ONG aqui em São Caetano muito boa, me foge agora o nome dela, mas é do ex-vereador Ubiratã, você que é da cidade sabe muito bem, que já há muitos anos trabalha olhando os bichinhos, fica ali na Espírito Santo também, um pouco mais para frente do local Certo. ali da Zona Azul, mas é uma ONG muito legal que o Biratã toca, cuidando dos bichinhos, dando tratamento, aí tem veterinários que Aham. oferecem serviços lá, então já existe já há muito tempo isso, então é legal que a gente outro dia eu encontrei o Biratã, ele estava num evento na Câmara Municipal, ele não é mais vereador, mas ele estava num evento lá, e aí eu falei para ele do nosso programa e Certo. que um dia ele viesse aqui para falar, e ele falou, pô, vamos marcar, deixar algum dia para ele falar um pouquinho, porque é uma ONG Perfeito. bem legal que tem em São Caetano, particular, mas que volta e meia, né, tá sempre Sim. fazendo alguns Aham. projetos junto com a prefeitura. Ai, que ótimo, Acho que é então. legal a gente destacar as Sim, pessoas, né, que sim. têm iniciativas assim, às vezes com algum certo recurso, com apoio da prefeitura, mas a iniciativa é particular. Porque eu acho que ah, o povo brasileiro é o melhor do mundo, assim. O povo brasileiro, ele se ajuda demais. Sim, vamos falar, nós somos assim, Sim. né? Nós somos. O problema do nosso país, a gente já sabe o que que é, corrupção, e corrupção traz a bandidagem, mas estamos aqui para falar de trazer soluções para vocês, não é isso, Boas, Luciano? soluções boas. E Exato. quem tiver soluções boas e queira divulgar, também mande pra gente, mande que a gente vai ter o maior prazer de estar falando com vocês e dando publicidade aqui para falar disso. E para dar uma notícia também muito bacana para quem quer se divertir no final de É. semana, além da cultura japonesa, com shows, tudo que vai ter no Parque Chico Mendes em São Caetano, em São Bernardo tem nesse final de semana a virada cultural, Ah, que é uma tá. coisa que Aham. em São Paulo tomou uma dimensão grande, né, na capital. As outras cidades começaram a fazer e São Bernardo tem muito legal. Serão 13 palcos, se eu não me engano, 80 artistas em 13 palcos diferentes. É bem legal porque antigamente a virada era um palco grande, ficava direto, sem parar. E Sim. agora a coisa está um pouco mais assim, separada, né? Vamos espalhar para poder atingir bairros Atingir, também, não ficar uma coisa exatamente, só centralizada. centralizada, né? Aham. A virada cultural de São Paulo também mudou bastante. Antigamente ela era muito concentrada ali nas ruas do centro de São Paulo, Exato. agora ela tem nos céus, no extremo sul, no extremo leste, no extremo norte da É porque aí capital, dá oportunidade para para todo todos, mundo, porque não né? é todo mundo que vai Aham. sair lá sabe, do Exato. extremo sul para ir até o centro. Então, tem palcos, assim, e isso vai Certo. acontecer também em São Bernardo nesse final de semana. Olha aqui, você que não deixa o telefone desligado na hora da gravação, que vai puxar a orelha desse menino. Mas serão 80 artistas, muita coisa bacana pra gente Aham. tá divulgando. Acho que é legal. Quem Perfeito. gosta de. E aí a programação inteira tá no Instagram da Prefeitura de São Bernardo do Campo, você entra lá, ou no Instagram da Secretaria de Cultura de São Bernardo também. E aí são, assim, muitos artistas. E dos Mais gêneros. variados. Tem, Gêneros, tem né? rap, tem reggae, tem rock, tem leitura de livro, tem. Como é que chama? Ah, tem. Como que. Tem sertanejo, tem evangélico, é muito legal. Aham. Vai ser Ai, que 2 dias ótimo. muito legal, sábado e Aham. domingo. Então, e é lógico que, como há uma proximidade muito grande, todo mundo que é do ABC, né, necessariamente Sim. não é Aham. de São Bernardo, pode ir até lá, tudo gratuito. E aí também sempre aquela colaboração, que puder ajudar com alguma coisa. Sim, com um Sempre. quilo de alimento, né? Esse também vai ter a coisa do livro, né? Livro Tá. e gibi. Livro e Aham. gibi. A gente vai ter também
a distribuição e Ah, aí vai perfeito. ser super tranquilo para todo mundo. Chegar, deixar alguma coisa, que aí ajuda também na... A gente tem uma fábrica de cultura em São Bernardo que é muito legal, que é uma parceria com o governo do estado, fica bem em frente à prefeitura de São Bernardo e na linha dos grandes Sesc, Senai, assim, É, com toda a infraestrutura de teatro, de aulas, tudo para a cultura. Então é mais um processo. Lá também vai ter um palco especial, mas a certo. gente vai ter palco na cidade inteira. Ai, que ótimo. Viu aí, gente? Ótimas notícias aí, né? Não, Luciana? Não, tem muita coisa para a pessoa se divertir de todas as maneiras. Ela não Aham. vai. Gosta de cultura japonesa, gosta. E é lógico, a gente tem também, né, os centros culturais de todas as cidades aí que tem buscado. Aham. Paranapiacaba sempre após as reformas principalmente, a gente, né, que faz parte de Santo André, mas é um local que vale a pena você ir visitar, você ir com a família, como a gente diz, Aham. porque é um local extremamente agradável. Hoje já inicia com o processo de uma rede hoteleira que comporta, lógico, não uma grande população, mas que já comporta abrigar muitas pessoas, com restaurantes assim bem legais. É um clima super gostoso. Ribeirão Pires também tem investido muito. Eu brinco muito quando eu encontro o prefeito o Guto, que eu falo para ele assim, aqui é a nova Campos do Jordão, só que sem Sim, pedágio. sim. Porque é tão Aham. gostoso O quanto pessoal você fala muito isso. sente na serra, só que você Exato. não pega pedágio. Olha que coisa beleza. Aham, É exato. mais E é perto. É próximo, né? É próximo. E é próximo. um clima super gostoso para Aham. você comer um fundi, tomar um chocolate quente. A gente teve recentemente a Feira do Chocolate, né, o Festival do Chocolate, que é um festival super tradicional que teve durante o mês inteiro de agosto. Mas agora ela se prepara, a gente tem nos próximas semanas, não nesse final de semana, mas nos próximos a gente deve ter a festa italiana em Ribeirão Pires, que vem muito nos moldes da festa italiana de São Certo. Caetano. Inclusive, Aham. o próprio Guto trabalhou aqui fez parte da Secretaria de Cultura de São Caetano, então ele tem esse know-how também de ter visto muito e ter bebido nessa fonte de eventos. E é uma pessoa que está bem empenhada em transformar cada vez mais, né, a estância turística de Ribeirão Pires num potencial mesmo. Eu acho que Um todo mundo potencial ganha, né? econômico, todo mundo ganha, Todo mundo né? Os ganha. moradores, porque aumenta o emprego, a prefeitura, porque tem mais Sim. arrecadação, Oportunidades. né? Aliás, eu sempre falo isso, o pessoal da rede hoteleira, das grandes, né, redes, eles precisam olhar um pouco mais para essa região, sabe, de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, porque tem muito potencial. E às vezes o que falta é acomodação mesmo para atrair, né? Porque o pessoal Certo. que vem de fora, você vai para um É, isso que é um jantar, você vai pouquinho de tomar um vinho, aí conforto, você não né? quer voltar. Exato. Então você quer Aham. ficar no lugar, você quer dormir, você quer curtir aquele Usufruir um friozinho, pouco mais do local, né? Mas Aham. hoje algumas pousadas assim já começa a ver esse Ter esse impacto assim. olhar, né? Sim, Ai, que sim. É ótimo. bem legal. E eu Aham. acho que a gente tem que destacar muito. Tem um festival oriental também em Ribeirão Pires que é muito legal. Pela colonização, tem um, um parque oriental que é maravilhoso, que vale a pena as pessoas. É tão pertinho aqui, e é um cenário que você se sente realmente É. dentro de um espaço que parece que você está no Japão, por todos os detalhes, aqueles jardins maravilhosos, sabe, todo o cenário que é feito, os templos. Então, acho que vale a pena as pessoas também, a gente fomentar esse turismo regional que a Aham. gente tem É, aqui. fica a dica, né? E E aí é baratinho, vem né? Não outras gasta tanto, dicas, né? né? Exatamente. E aí vem outras dicas que a gente vai começar a passar pro pessoal, né, Luciano? A ideia é estar sempre oferecendo serviços para que vocês possam voltar e falar assim, ó, obrigado pela dica, valeu. Exatamente. Eu resolvi um probleminha, ou eu me diverti, ou eu consegui sanar uma deficiência ali em algum momento ali da minha atividade, mas enfim, esse é o nosso objetivo. Exatamente. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Tá bom E por hoje. aí? E fala pro pessoal, né? Se alguém tiver alguma sugestão,
traz aqui para nós e a gente coloca em pauta, né, Luciano? Por favor, coloque nos comentários e a gente vai estar conversando com vocês, falando, debatendo, e boas ideias, críticas a gente também gosta, com calma também, não precisa, vai devagar com a gente, que a gente só está fazendo isso com muito amor e carinho, exatamente, para tentar trazer, né, a informação. Agradecer a nossa Clarinha, né, na retaguarda, porque sem Clarinha, ela a gente não é nada não aqui, estaria, nada estaria acontecendo. Vocês não estariam vendo absolutamente nada e nem ouvindo, graças à nossa Clarinha, né, comandando a nave aqui. Obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigada, até semana Luciana, que vem. se Deus quiser. Abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau.